antes da gente entrar nas análisezinhas de hoje, tá? Então, minhas redes pessoais, tá, gente? Estou sempre falando de cripto lá. Twitter, todo dia de manhã, solto as manchetes das notícias que eu venho comentar aqui com vocês. Isso aqui foi de hoje. Joga um gifzinho lá, um easter eggzinho, porque teve outra moeda de sapo aí que acabou ganhando hype, para variar. No caso, NFT, né? Não moeda. E também no meu YouTube, todas as participações que eu faço aqui, para quem só quer ver depois o que a gente está falando, só a partezinha de cripto, eu solto lá no YouTube. Aí, por isso, ó, a thumbzinha é justamente eu e o Carvão aqui, com um resuminho do que eu falei aqui no dia, tá? Quem conseguir pegar ao vivo melhor, que tá mais fresco, se não, lá para 5, 5 e meia, já subi lá o corte lá no meu YouTube. Então, Merchan foi rápido hoje. Vamos para os acontecimentos, tá? Que não foram muitos, por sinal, tá? Cara, a gente está numa monotonia ferrada aqui, porém a gente está desenhando um cenário que é o cenário propício para alguma explosão. Esse cenário seria baixa liquidez, tá? Baixo volume de negociação e baixa volatilidade. E estamos com as duas coisas. Então, a gente está nessa movimentação, nessa zona de congestão aqui mantendo. A depender do gatilho que a gente pode vir a ter amanhã, tá? Com o discurso do Powell, positivamente a gente pode vir buscar os 31 mil, negativamente a gente pode vir testar aqui de novo os 25. Caso nada aconteça, não duvido que a gente fique nessa faixa aqui por mais um tempão, tá? Trabalhando nesse intervalo aqui de uns 5, 6% de variação entre 28 e 26.500. Cara, isso para o Bitcoin. Agora, quais coisas que a gente tem em jogo, tá? Então, só para ilustrar aqui também, para não ir perdendo as notícias, motivo da liquidez e volume de negociação estarem baixos é, de novo, a saída ali que eu já trouxe aqui, acho que desde segunda eu estou falando isso aqui que poderia ser o motivo, agora a gente já tem uma confirmação, tá? Que o volume de trade nas exchanges é justamente pela saída dos market makers lá dos Estados Unidos, a Jump Trading e a Jane Street. Aí tem o gráfico aqui para ilustrar, a gente está próximo das mínimas do ano, tá? De volume de negociação. E graças a isso, né, a gente está com esse cenário de baixa volatilidade e baixa liquidez, só que aí quais gatilhos a gente pode ter para ter essa explosão, tá, de movimento? Que aí pode ser tanto para baixo ou para cima. Aí vamos ver o teor das notícias, né? A gente pode ter acontecimentos aqui com uma pressão vendedora, tá, de Bitcoin vindo por parte do governo dos Estados Unidos, lá da Mt. Gox, que é uma corretora lá de 2013 que faliu e na época era, para tentar traçar um paralelo, era maior do que a FTX hoje para a época, tá? Em percentual de representatividade do mercado ali. Então, eles têm esses bitcoins lá dessa corretora lá de trás. Eles estão com os bitcoins também que foram recuperados da Silk Road, que é aquele mercado negro, que meio que deu a primeira fama de Bitcoin como moeda para atividades ilegais, tal. Eles conseguiram também recuperar esses bitcoins. Eles estão com uma porção, eu esqueci o número certinho, tá? Mas é algo não drástico, mas pode, se vier tudo de uma vez, tá? Se vier uma porrada de uma vez, acho que são uns 40 mil bitcoins, pode dar uma assustada e vir gente entrando na venda junto, tá? E aí vira aquela cascata ali, e aí sai liquidando quem tá long, e aí, enfim, aí vira aquele efeito cascata que a gente já está acostumado a ver. Esses dois motivos para o Bitcoin, tá? São duas pressões vendedoras que seriam mini cisnes negros aí, mini porque não é tão imprevisível assim, a gente sabe o que vai acontecer, só não sabe quando. E já para o lado do Ethereum, a gente teve a Celsius também, que eu comentei ontem, que é uma corretora de empréstimos de criptomoedas que faliu lá com o caso Terra Luna. Não foi na mesma época, né, mas foi em decorrência dos acontecimentos do caso Terra Luna no passado, que eles conseguiram sacar ali, reaver da plataforma Lido, né, eles conseguiram reaver mais ou menos 700 milhões de dólares em Ethereum, tá? Então, também, a gente só não sabe quando, mas como eles estão com o processo de falência aberto, muito provavelmente isso aqui vai ser liquidado, vai ser vendido ao mercado para conseguir pagar os credores deles. Então, a gente tem essas duas possibilidades de pressão vendedora aumentando, tanto em Bitcoin quanto em Ethereum. Só que, agora, é que eu já ia puxar a notícia, pô, eu ainda faço roteiro e eu ainda inverto as coisas, mas paciência. Já eu entro nas notícias que a gente vai ter uma força compradora que pode absorver pelo menos essa parte do Bitcoin, tá? Mas antes de entrar na força compradora, a gente volta aqui para as narrativas, tá? Principalmente macro, tá? Cripto e macro estão andando lado a lado, não tem como fugir, então tenho que trazer isso aqui. Bitcoin, essa subida dele aqui, ó, lá de março, até os 30 aqui, deu esses 50% do ano, foi motivado por conta
quebradeira bancária lá, quebra dos bancos médios americanos, de alguns deles, né? Isso foi o que alimentou o Bitcoin como moeda antissistema. Tá, beleza. Temos essa narrativa. Essa narrativa, a princípio, começou a morrer, tá? Porque, a princípio, os bancos passaram a ter dados um pouco melhores agora. Então, eles voltaram a ter um influxo de dinheiro um pouco maior e reza a lenda que isso está passando. Então, isso explica também um pouco do movimento mais morno do Bitcoin agora. Então, a gente tem a segunda narrativa, que é o Bitcoin como ativo especulativo, aquela correlação alta com ações de tecnologia, etc. E essa narrativa de ativo de especulação, de ativo de tecnologia, ela é diretamente ligada à facilidade de você conseguir dinheiro na economia, tá? Ou seja, baixas taxas de juros melhoram esses ativos, né? Porque a pessoa ela tem mais incentivo para investir nesse tipo de ativo do que deixar ele só parado rendendo na renda fixa ou nos bonds lá fora. E a gente está agora, obviamente, acho que já é discussão meio que única aí, né, unânime, de que os Estados Unidos está vivendo aí altas taxas, está no maior patamar de taxas de juros desde 2006. Acho que foi 6. Estamos nos 5% aí. E a grande briga do Fed é isso, cara. Estamos com taxas altas para tentar controlar a inflação. A inflação não está descendo. E hoje a gente teve mais um dado aqui que está corroborando com isso, tá? A gente teve o pedido lá por seguro-desemprego vindo abaixo do que era o esperado. Então, sem entrar muito em mérito macro aqui, que eu também não sou analista macro, mas, se você tem uma economia resiliente, né? Os empregos estão legais ali, tem menos gente pedindo seguro-desemprego do que a gente achou que teria, significa que tem gente mais tranquila ali com a questão de emprego. Ou seja, tem mais gente recebendo grana recorrente ali de salário e a economia deve continuar girando porque tem menos gente fora do giro de capital ali, né? E isso aqui trouxe alguns levantamentos, tá? Um foi... Cara, acabei fechando aqui, deixa eu ver se eu acho fácil. Achei fácil. A gente teve um comentário aqui do McCarthy, tá? Um membro do... não, isso aqui é do aumento da dívida, ignora. Isso aqui é um membro do Fed falando que, graças a esses dados aqui de que estão mostrando uma resiliência econômica um pouco maior, as perspectivas que a gente tinha para aqui, esse gráfico aqui também eu não trouxe ontem, mas as perspectivas que a gente tinha para redução dos juros nas próximas reuniões diminuíram. Então eles falaram, cara, a gente já não tem mais tanto motivo para ter certeza que vai diminuir, e lógico, o mercado começou a comprar o que o cara está falando. Então, para a próxima reunião, cara, basicamente 60% das pessoas do mercado aqui está comprando que a gente vai manter essa taxa no 5%. Para julho, para a segunda reunião daqui para frente, mesma coisa. Opa, não. Por algum motivo eu não está conseguindo trocar aqui. Deixa eu dar uma atualizadinha só, porque eu queria chegar na questão de setembro, que é para 3 reuniões para daqui para frente. Pera, minha internet não caiu, né? Tá. Tô live aqui. Acho que é só o site. Opa, voltou. Maravilha. Bom, paciência, gente. O site da CME não está colaborando, mas para setembro era outra coisa. A maior probabilidade para setembro... Opa, trocou. Aqui, sucesso. A gente tinha a maior probabilidade para setembro de que haveria alguma redução, tá? A gente tinha isso aqui com mais de 50%. Porém, com esses novos dados e mostrando a resiliência da economia, a gente veio aqui que por uma taxa de manutenção até setembro já estava um pouquinho acima de 50%, tá? Não é maioria agora, mas enfim, está bem próximo. Estava com uma maioria aqui já precificando uma taxa de manutenção, ou seja, a mesma taxa que a gente tem hoje, que é alta, que é a mesma, tão alta quanto 2006, tá como maioria do mercado, tá? Então, para daqui 3 reuniões, se a gente mantiver isso aqui, pode ser que venha apertar os bancos de novo, e aí de novo, por que isso tem a ver com o Bitcoin? Por causa desse movimento lá de março. Então, tem que ficar olhando isso que está acontecendo. Então, todo dia aí vocês vão estar comigo aqui, comentando praticamente a mesma narrativa, a menos que alguma coisa muito bizarra aconteça. E um outro gatilho que pode vir é justamente amanhã, que a gente vai ter, às 9h45 aqui, o discurso de um membro do FONC, e meio-dia, o discurso do Powell, que aí seria o mais relevante do dia, tá? Então, meio-dia amanhã, cara, dependendo do que esse cara falar, a gente pode ter o gatilho que estava faltando para a gente ter essa explosão aqui. Baixa vol, baixo volume e baixa vol. Powell falando alguma coisa muito absurda, bom, ou sobe, ou 31, ou 25. Se não for nada muito absurdo, a gente fica na mesma zona.
cara, de preço, é basicamente isso. Motivos de pressões vendedoras também. Já comentei, então o governo dos Estados Unidos vendendo os bitcoins da Mt. Gox, da Silk Road, motivos de pressão vendedora do Ethereum, a Celsius está com 700 milhões de dólares aí que provavelmente vai vender para pagar credor. E qual é a força compradora que eu acho que pode vir para contrabalancear isso aí, pelo menos no Bitcoin, é nosso querido Tether, amado e odiado por tantos. Eles deram uma receita, né? Eles apresentaram os resultados aí do primeiro TRI com quase 1,5 bilhão de lucro, tá? E ainda já jogaram agora que, pô, eles vão trimestralmente colocar até 15% dos lucros deles em Bitcoin. Então, cara, isso aqui é uma pressão compradora que, se realmente acontecer recorrentemente aqui com esses 15%, eles mantiverem esse resultado de 1,5 bilhão por TRI, cara, é uma pressão compradora bem relevante e eles vão caminhar a passos largos para se tornar uma MicroStrategy lá, que hoje em dia é a maior player institucional que roda Bitcoins. Vamos ver como isso aqui vai acontecer, que a Tether, de novo, eu fiz aquela piada, né? Ela é como se fosse a USDC seria, né, o armário com os pratos prontos para cair, só que você está vendo, né? O armário é vazado, é com vidro. Você vê que a próxima pessoa que abrir, aquilo ali vai cair. A Tether é a mesma coisa, só que com o armário de madeira. Você não vê o que está dentro. Então é uma caixinha de surpresa. Que, cara, é muito difícil acreditar, dado o histórico deles, que a gente consiga acreditar no que eles dizem que eles realmente têm de lastro. Então eles apresentam umas auditorias bem estranhas, tá? Para não falar outra coisa. E, pô, já tiveram histórico aí de ter usado documento falso para abrir empresa, offshore, sabe? Uns negócios muito, muito shady, sabe? Área cinzenta. Então, isso aqui, apesar de, cara, para o Bitcoin ser legal, para quem estiver rodando, que vai ser uma pressão compradora, é difícil levar a palavra deles a sério, tá? Eles já têm um histórico bem estranho e seria esse sim, tá? A quebra da Tether seria um dos cisnes negros que aí tipo, é falado desde 17, 18, e esse aí a gente só não sabe se realmente vai acontecer, mas enfim, eu prefiro não ter Tether, tá? Apesar dos caras estarem rodando legal aí, se for para operar com dólar tokenizado, eu prefiro usar o SDC do que Tether. Mas acho válido trazer esse anúncio, tá, de compra deles. Agora, do lado da Lido, eu comentei, né, que até colocar aqui, ó, o watchlist só para ver a movimentação de preço. Eles fizeram aquele anúncio, né? Porra, estão com 30% de valorização na semana, porque eles fizeram um anúncio de que agora era possível fazer os saques, né? A Lido V2 ali, versão 2 deles, que os saques de Ethereum lá do protocolo deles. Então, pô, legal, alimentou legal. Quem que se beneficia disso também? Pô, outras soluções que são concorrentes da Lido, que aí no caso é Rocket Pool e a Frax, tá? Rocket Pool está com 8% na semana, um pouco mais modesto, Frax aí com 15%. Isso aqui é só especulação de que eles possam vir a fazer o mesmo, vindo a fazer o mesmo, que aí seria essa última proposta aqui da Lido, que é de realmente reverter parte dos lucros da empresa Lido para o detentor do token Lido. Então, de uma maneira exatamente como seria com uma ação, tá? Você passaria a receber os dividendos aqui. A proposta aqui é de reverter de 20% a 50% da receita da empresa Lido para os detentores do token. A gente tem dois problemas aqui, tá? Um é regulação, como que isso aqui vai passar, porque aí, cara, não tem ginástica mental que você consiga fazer para justificar que isso aqui não seja um valor mobiliário, que aí seria sim um valor mobiliário. Então, como que eles se regulariam a partir disso? Só que o segundo problema é que, beleza, vamos tirar o lado regulatório da jogada. Por que isso aqui não era feito antes? Porque não precisava, tá? Porque nenhum player fazia, e o player que passar a fazer, ele vai estar abrindo mão de parte da receita dele, certo? E essa remuneração que eles fazem, tipo, como que eles conseguem operar? São pessoas que dão dinheiro para eles fazerem a atividade deles e revertem parte dessas taxas para as pessoas que estão oferecendo dinheiro, né? O dono do token Lido está ganhando nada. Ele está nessa expectativa de que um dia possa ganhar. Só que quem está ganhando é o cara que deu o Ether lá para Lido e falou: ó, Lido, toma meu Ether, você me devolve parte dessa porcentagem aí, você fica com um tanto aí para você. Só que esse tanto era meio que igualitário entre todos os concorrentes. Se você tirar agora mais uma parte para jogar para o detentor do token, pô, você vai começar a ficar menos competitivo. Ainda mais se essa parte estiver saindo da remuneração que ia, né, para o cara que estava dando dinheiro. Aí, enfim, é uma teoria dos jogos maluca, tem que ver como que eles vão fazer isso, se compensa
perder essa competitividade em troca de ter mais pessoas comprando o token lido, que aí, né, se equilibrar a pessoa... Peraí que agora eu já me confundi tudo. Mas se conseguir equilibrar a conta das pessoas saindo para outros serviços com outras pessoas comprando o token lido para ganhar essa remuneração, aí a conta fecha. Ninguém tem resposta, tá? Só o futuro dirá. Mas isso aqui vai ser uma briga judicial não, vai ser uma briga regulatória grande. Se passar, também é aquela história de precedente, tá? Cripto tem muito de primeiras coisas acontecendo pela primeira vez. Então, isso aqui vai ser um precedente para, uma Uniswap fazer a mesma coisa, se der certo, né? Uma Uniswap e qualquer outro protocolo que tenha só um token de governança que não serve para absolutamente nada, é apenas especulação, dando certo, vai mudar bastante a indústria de cripto como um todo, tá? Eu acho que vai funcionar? Não. De verdade, isso aqui para passar uma regulação aprovando isso aqui, cara, eu ficaria bastante impressionado. Mas legal que vão tentar. Pelo menos a proposta foi feita. Agora aqui, emendando no lado de regulação, a gente teve o presidente da CFTC, né, que é a Comissão de Trading de Commodities, lá, de futuros e commodities, que seria a rival da SEC, né, rival da Comissão de Valores Mobiliários lá de fora, falando que eles vão sim regulamentar DeFi, finanças descentralizadas, né, DeFi é isso, mesmo que sejam apenas código, né? O apenas código é porque as finanças descentralizadas é porque o protocolo ali de finanças descentralizadas ele consegue acontecer sem que ninguém faça nada, tá? É só um código rodando na internet. Então, uma vez que esse código esteja no ar, existem as ferramentas que dão preço ali, mas é um lado técnico, mas você consegue fazer uma troca, consigo trocar uma moeda com o Carvão aqui, não diretamente com ele, né, mas via o protocolo, sem que ninguém interfira, só tudo automaticamente. E eles falaram, cara, a gente vai regular isso mesmo que seja só código. Só que aí, cara, como, né? Tipo, como que você vai fazer isso? E aí ele falou, quem é o indivíduo ou grupo de indivíduos que criou esse código, né, para oferecer esses produtos? Que é quem eles mirariam. Só que, cara, aqui, principalmente nos Estados Unidos, essa parada de liberdade de expressão começa a pegar um pouco. Porque, tipo, como assim eu não posso escrever um código e botar ele para rodar na internet, tá ligado? Aí vira uma história meio, uma vez na internet nunca sai da internet, só que como que você vai punir o cara só porque ele escreveu um código? Só que o código já está na internet, eu já escrevi. Então qualquer pessoa que quiser, sendo esse código aberto, né, ela pode só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e criar o dela. Assim como o Bitcoin, tá? O Bitcoin é a mesma coisa, é um código aberto. Quem quiser copiar o Bitcoin e lançar outro, cara, copia e faz igual. O ponto é, quem que vai adotar isso, né? Então isso aqui é uma discussão, isso aqui vira mais filosofia do que regulação mesmo. Mas muito estranho esse posicionamento, tá? Seria curioso ver como que eles vão querer aplicar essa regulação. Agora, do lado de Ripple, já vindo para o lado mais centralizado da coisa, Ripple iniciou agora uma plataforma para bancos centrais, né, usarem essa plataforma deles e controlarem as CBDCs, que no nosso caso seria o real tokenizado, né? Mas enfim, reza a lenda que todo banco central vai ter sua moeda digital centralizada. A Ripple está fornecendo essa plataforma para usarem via eles. E aí, não bastasse isso, como eles estão focando muito no institucional mesmo, fizeram agora a aquisição da Metaco, que é uma firma, uma empresa de custódia institucional, tá? Fizeram a compra aí por 250 milhões de dólares. Então, cara, eles estão vindo pesado. Para o lado centralizado da coisa, vale bastante a pena ficar de olho na Ripple, tá? Só complementando um ponto que eu trouxe ontem, tá? Eu fiz aquele resuminho da audiência que rolou semana passada sobre regulação de altcoins nos Estados Unidos, falando que eles supunham, né, que a Filecoin estaria na mira de regulação um pouco mais forte, tá? Não importa muito o que faz a Filecoin, para não me estender demais aqui, o ponto, de novo, é precedente, tá? O que isso aqui vai criar. E sim, as especulações se confirmaram. Então, tipo, o pessoal da SEC está realmente olhando a Filecoin como um valor imobiliário. Vamos ver como que se desenrola, porque precedente é tudo, tá? Os primeiros a acontecerem aqui, as primeiras coisas de cada um dos setores a acontecer vão virar precedente para todo o resto. China aqui não é muito segredo, tá? Hong Kong está se colocando bastante amigavelmente a regulação deles para com ativos digitais. A China, entretanto, não, tá? Criptomoedas já são banidas na China. A mineração de Bitcoin era muito forte lá também. Quando foi banida, foi quando teve uma queda drástica ali no preço do Bitcoin. Só que os NFTs tinham chegado lá como colecionáveis digitais. Só que eles são tokens, né? Eles são em blockchain.
E agora a agência lá, a principal agência da China, virou e falou, pô, ó, NFT ainda não é banido, mas tem bastante coisa semelhante com cripto aí, hein? Então, pô, não dou um mês para estarem banido a NFT lá também. Agora, do lado também centralizado da coisa, a gente tem a Visa, pô, todo mundo conhece, a instituição lá de pagamentos. A Visa, ela está estudando, aqui é extremamente técnico, tá? Só para eu ilustrar isso aqui. Ela está estudando, esse aqui é o anúncio de que ela está estudando formas de pagamento via Ethereum utilizando abstração de conta. Não importa o que é, eu venho outro dia falar sobre o que é isso, mas, cara, a Visa está olhando serissimamente para usar Ethereum, tá? Como finalidade de pagamento. Então, pô, não dá para se ignorar. Agora, o sapinho aqui, a gente teve a primeira coleção por conta dessa Bitcoin Frogs aqui, é uma coleção de NFTs do Bitcoin, ultrapassando qualquer outra coleção. Eles usaram Bored Ape para ilustrar, tá? Mas foi qualquer outra coleção da Ethereum. Então, apesar do hype das meme coins e NFTs de zoeira terem descido nas duas, ontem foi o primeiro dia que uma coleção full Bitcoin ultrapassou o volume de negociação de qualquer outra coleção full Ethereum. Então, narrativas, né? Isso aqui é interessante acompanhar. E acho que é isso. Para fechar aqui a última curiosidade, a gente teve o primeiro Tesla vendido no Brasil por criptomoedas. O cara pagou 11,5 bitcoins aí pelo primeiro Tesla vendido no Brasil com cripto. Então, acho que é isso. Heitor Zera tá contigo. Caro, hein? Carinho. Ave Maria. Uma milha e meia, cara.